O que existe, assim, o Bolsonaro vai continuar falando que é candidato até por uma questão de estratégia. Faz parte da estratégia do Bolsonaro continuar falando que é candidato, né? E ontem ele foi uma das coisas que ele pediu para os aliados, né? Ele pediu 4 coisas ali. Uma é a questão do avanço ali da pressão no Hugo Mota sobre PL da anistia e a destruição da ficha limpa. A outra é que se concentre os atos marcados para o dia 16 de março no Rio de Janeiro, porque ele quer mostrar uma mobilização popular, né, que de apoio, essas coisas. Então, a ideia é essa. A outra é que isso serviu principalmente uma direta, principalmente para o Nicolas Ferreira, e para a ala mais radical, que une Gustavo Gayer, Carla Zambelli, de que não é para pedir o impeachment do Lula, né? Porque, segundo o Bolsonaro, vai desviar o foco para um assunto que não vai render, né? É impossível ter o impeachment do Lula, ele sabe disso, então vai desviar o foco daquilo que ele quer, que é justamente a defesa dele. E, então, Congresso, é a questão do ato no dia 16, né, do impeachment, e que ele vai continuar falando da candidatura dele, mesmo sendo cada dia mais improvável que ele será candidato. Gente, ele está totalmente escanteado nas eleições de 2026, tanto que o próprio Flávio Bolsonaro, é interessante, quando a gente pega a delação do Mauro Cid, viu, Ivan e Ana? O Flávio Bolsonaro, o Mauro Cid, ele divide os aliados ali na pós-derrota para o Lula em 3 grupos, né? Os radicais, que é onde está Michele, Eduardo Bolsonaro, que falava em golpe de Estado, pegar em armas, não sei o quê. Os moderados, que seriam as pessoas que estavam, o Valdemar da Costa Neto entre eles, que queriam provar de alguma forma que houve fraude nas urnas eletrônicas, e a turma do deixa disso, que eram os mais tranquilos. O Flávio Bolsonaro está na turma do deixa disso, viu? Então, assim, a gente vê um antagonismo dentro do próprio clã, e o Flávio falou ontem já, rifou a candidatura do pai, gente, já rifou o Bolsonaro. É muito interessante quando a gente observa, porque, assim, os filhos têm umas características muito próprias, né? E o Flávio Bolsonaro é aquele cara, é o playboy, é a ostentação, ele gosta de riqueza, tanto comprou uma mansão. E olha o que ele falou ontem, ao Globo. O Globo, aliás, é o único do clã que fala com o Globo, viu? Abre aspas, Flávio Bolsonaro. Há diversos nomes que têm viabilidade política de concorrer. Isso na eleição presidencial de 2026. Bolsonaro tem a humildade de, lá na frente, se for necessário, apoiar qualquer um desses que tenha maior potencial. Daí falam para mim, para Tarcísio, falam para Michele, falam para Ratinho, falam para Romeu Zema, até o Romeu Zema, falam para Ronaldo Caiado, falam para todo mundo. Olha, mantenha a linha que pode ser que seja você. Isso foi Flávio Bolsonaro falando um dia depois da denúncia do pai PGR. Ou seja, ali dentro eles sabem que não há chance, né? Foi interessante também a reação do Tarcísio, viu, gente? Ontem eu fiz uma matéria que o Tarcísio demorou, assim, mais de 12 horas, né? O Tarcísio que vem sendo cortejado aí pela terceira via, o Kassab já está articulando toda essa questão. O Tarcísio demorou mais de 12 horas para se pronunciar, fez um tweet tímido, mas muito tímido, e com um erro crasso de português, que eu não sei realmente, viu, Ivaniana, se foi um erro ou se foi uma provocação, né? Eu vou pegar aqui certinho, mas ele cometeu esse erro aqui, que ele coloca assim, o tweet dele Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactou
com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente. Em vez de compactuou, ele soltou um compactou. Daí virou piada nas redes. E tem uma coisa interessante. Quando a gente marca o arroba no começo, o tweet não aparece no feed normal. Ele aparece como resposta. Então foi assim, uma manifestação tímida que você só encontra, qualquer um de nós aqui, entra lá na rede X do Tarcísio, você vê no não feed. Está lá, né, Nana? Está numa resposta. Está no reply, né? Porque ele começou justamente marcando o Bolsonaro, que é uma forma de tirar do principal. Então tem ele, tem o Caiado correndo por fora, o Caiado já abandonou o barco, então tá em polvorosa. Até o Marçal ontem se colocou aí, apesar de ter sido rifado já na pesquisa, né? Na última pesquisa do PL, já tiraram o nome do Marçal, mas o Marçal é um fator também que busca se acomodar nesse eleitorado de ultradireita neofascista, né, nos bolsonaristas, que estão meio órfãos. Né? Ontem eu acompanhei alguns grupos de bolsonaristas e assim, eles estão esperando uma ordem. Parece muito, tá muito parecido com o que aconteceu naquelas 72 horas, né? Que eles falam, mais 72 horas, mais 72 horas, que foi depois da derrota do Lula. Né? Não, o Bolsonaro vai tomar atitude daqui 72 horas. Então tá todo mundo na expectativa e sendo alimentado, assim, principalmente pela teoria da conspiração construída pelo Eduardo Bolsonaro, de que o Trump e o Elon Musk vão invadir o Brasil, né? Vão prender o Moraes, é isso aí que está sendo debatido lá. E ontem um pouco sobre a pesquisa do PL, que o Bolsonaro aparece na frente. Então, a gente vê que existe um bastidor ali que já está se movimentando. E eu falei, pessoal, no Palácio dos Bandeirantes houve estouro de champanhe entre o casal Tarcísio e Cristiane de Freitas, viu? Foi muito comemorado essa questão aí da denúncia do Bolsonaro. Para o Tarcísio é tudo que ele queria. São as comemorações inconfessáveis, né, Plínio? Até a Márcia está falando aqui, ó, Ivan, ó, os ratos abandonando o navio, é por aí, viu? Então, ô Plínio, você tinha falado do Flávio Bolsonaro, já rifando a candidatura do pai dele, né, dizendo que tem outros nomes. Olha só o movimento. O Nicolas Ferreira ontem também falou que o Tarcísio, né, é o nome mais forte para a disputa em 2026. Aí, ao final, ele falou para a Folha de São Paulo, né, e ao final ele fala, claro, essa decisão vai passar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, assim, até pouco tempo aí, não tinha nome nenhum na boca deles. Não tinha essa coisa de se o Bolsonaro autorizar, se o Bolsonaro indicar. Não, era Bolsonaro, plano A, plano B, plano C. Né? Bolsonaro vai retomar a inelegibilidade, vamos aprovar a anistia, e Bolsonaro é o candidato. Agora, já se começa, né, um movimento de nomes proeminentes do bolsonarismo, né, admitindo a possibilidade de outra candidatura. E aí a gente vê em declarações do Flávio, filho de Jair Bolsonaro, e Nicolas, deputado federal bolsonarista mais votado do país, falando em Tarcísio, né? Então, de fato, deve ter tido champanhe no Palácio dos Bandeirantes mesmo, a ver por essas falas de bolsonaristas já abrindo mão da candidatura a Bolsonaro e fechados com o Tarcísio, né? Pois é. A gente que acompanha a política há muito tempo, e principalmente em relação a essa questão da ultradireita, né? Me diz uma vez que eles insinuaram uma coisa que não faria e que foi feita. Toda vez que eles insinuaram uma coisa que não faria, eles fizeram. Golpe, questão da pandemia, né? Então, assim, esse pessoal, eles vivem de likes, eles vivem de redes sociais. Acho que o Edgar vai estar aqui hoje, né? Pode até falar um pouco disso, né? Mas eles vivem disso. Então, assim, eles querem antecipar, vamos antecipar, ó, eu tô sabendo. Então, é uma coisa muito factível. E tem um fator, viu, Ana e Ivan, que eu acho que é importante a gente destacar também, é que, assim,
Por que o Bolsonaro sabe que ele vai ser condenado e também esse entorno todo já está buscando ali esse sucessor? Porque apesar, inclusive, o Pedro Serrano ontem fez deu uma declaração no Fórum Café muito importante, né, falando que ele, na visão dele, o julgamento deveria ir para o plenário, mas vai ser mantido na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai ser mantido na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde não existe nenhum bolsonarista, onde não está Cássio Nunes Marques, onde não está André Mendonça, que são as duas grandes esperanças do Bolsonaro, não é de não ser condenado, não, de não ser condenado por unanimidade, né? E tem um outro fator que eu acho muito importante, que tem sido pouco falado. Hoje, a primeira turma é presidida por quem? Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula na Lava Jato. Em outubro muda a presidência. Sabe quem que assume no lugar do Zanin? Flávio Dino, que acompanhou tudo. Então, assim, eles sabem que o Dino assumindo a presidência na primeira turma do STF, ele vai dar uma celeridade. Isso em outubro, a gente já sabe que o STF quer terminar o julgamento esse ano, para não contaminar o cenário eleitoral de 2026, e outubro, que deve ser a fase final do julgamento, vai estar na mão do Flávio Dino, né? A avaliação dos próprios ministros é que, assim, gente, ontem o Cacai soltou uma nota interessante também, porque ele diz que, assim, toda a fase de coleta de provas, se a gente for ver, inclusive, assim, o Mauro Cid, ele não precisa depor ao STF. Se o STF tem alguma dúvida, ele chama, né, as pessoas ali que foram alvo da investigação, os juízes podem interpelar. Mas ele já deu, inclusive, depoimento pro Alexandre de Moraes. Então está tudo pronto, né? E para ir para a primeira turma, o Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deve acatar e tornar o Bolsonaro réu logo depois do Carnaval, jogar esse caso para a primeira turma, e eu acredito que esse julgamento começa entre março e abril já, tá? Todo preparativo, o Bolsonaro já foi comunicado para ele apresentar a defesa dele, ele tem 50 dias para isso, né? Então, assim, abril é o prazo para começar o julgamento. Então, daí a gente pega ali a fase de apresentação de denúncia, é um projeto denso, tem muita informação. Então, vamos colocar essas sessões. A primeira turma já cogita, inclusive, abrir 2 sessões semanais, em vez de uma, para analisar o processo. E, a partir disso, lá em outubro, o Cristiano Zanin passa o bastão para o Flávio Dino, que eu tenho certeza que vai dar celeridade para terminar o julgamento esse ano. Sendo condenado por unanimidade, o Bolsonaro perde a possibilidade de recorrer ao plenário. Então, o que ele torce agora? Para não haver unanimidade. Porque se houver unanimidade, há a chance ainda de até dezembro ele deve passar o Natal comendo uma quentinha na prisão, viu, gente? Pois é, agora tem alguns juristas defendendo que seja no plenário, né, para não dar argumento para o Bolsonaro de que estava cartas marcadas, que é a primeira turma. Tem todo um debate jurídico aí, não é, Plínio, em torno disso. O Serrano é um dos que defende. Serrano é um desses, né? Isso. A gente tem até um vídeo do Serrano falando sobre isso. A gente vai Podia mostrar. Colocar, né? Vamos colocar já? Vamos acompanhar a opinião do Serrano. A gente tem outros juristas aqui para repercutir, mas já vamos ver essa fala aqui do Pedro Serrano. Eu vou botar a minha posição clara aqui. Nessa hora, eu defendo os direitos.
Então, por exemplo, para mim, não teve prova da autoria de Bolsonaro, tem que inocentar Bolsonaro. Temos que ter essa coragem histórica. Ele é culpado? A gente até pode saber que sim, mas se não tem prova no processo, não tem que condenar. Eu sei que é antipático falar isso aqui. A segunda questão, nós não podemos criar mecanismos que depois eles usem para dizer que um eventual juízo de condenação foi fraudulento, foi inconstitucional, teve nulidades, teve problemas, não foi democrático. Então, se eu fosse o ministro Alexandre, estou falando se eu fosse ele, eu não sou, não é para mim que o cala aperta. Eu levaria para o plenário, para não ter dúvida. Qual que é a instância maior do Supremo Tribunal Federal? O plenário. É um caso histórico. Vai constituir a nova jurisprudência de uma lei importantíssima, que é a Lei de Defesa da Democracia. Então, eu acho que ficar criando esse tipo de problema não favorece o processo, porque vai ter o backlash. Eu falei quantas vezes aqui isso, Renato? Você falou que ia julgar não sei o quê, pois eu estou falando aqui, vai ter o backlash. Esse julgamento não acaba no dia do julgamento. Vai ter reação política. Então, é importante que ele seja inquestionavelmente legítimo. Então, eu acho que ficar criando esse tipo de problema, na minha opinião, que me perdoem, a esquerda em geral, acho um baita equívoco. Do mesmo jeito que eu falava no passado, olha, vai ter denúncia, eles vão pegar os caras por cima, todo mundo, não, eu estou deixando escapar, os caras vão pegaram. Mas agora eu estou dizendo, vai ter backlash, esse julgamento não termina. A experiência histórica do direito demonstra isso. Esse julgamento não termina no dia de julgamento. A gente pode ter o discurso que foi correto juridicamente para defender, até porque é correto. O Alexandre não errou a mandar para a primeira turma. Teve uma reforma de regimento que determina isso, ele não está errado no plano técnico jurídico. Mas a realidade é que é melhor mandar para o plenário para não ter dúvida. Nós temos que ter esse critério. Porque se sair uma condenação de um cara importante como o Bolsonaro, vai ter reação, né? Inclusive internacional, nós vamos ter que resistir, mostrar que houve legitimidade. Então, eu acho que a melhor coisa aí é estar no ambiente que é inquestionável dentro do Supremo, que é o plenário. E aí é a nossa jurisdição falando, é a nossa autonomia, a nossa soberania nacional. Não tem o que discutir. É isso, né, Ivan? Só que eu vou até colocar. Eu sou do time que joga com o Serrano aí, sabe? Eu acho também que tem que ter legitimidade, né? E passa pelo plenário, porque vai haver contestação. Agora, a Andréa Alves está colocando uma coisa aqui, está acompanhando a gente. Andréa, você é advogada também, Andréa? Ela está falando uma coisa que é o que alegam. Quem defende que vai para a primeira turma. Na primeira turma ou no plenário, eles não vão aceitar, então fica na primeira turma, né? Que eles vão, no plenário, o risco qual que é? Justamente esse, de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, e pedindo vista, e postergando isso, e não vai acabar isso antes de 2026. Daí é o grande risco, porque daí o Bolsonaro vai registrar a candidatura dele, já que ele não vai estar condenado, e vai forçar a barra para sair candidato. Gente, daí a questão vai complicar e muito, ainda mais, com cada dia mais o Bolsonaro sendo cercado por uma horda. A horda que continua com o Bolsonaro é a horda mais raivosa. É aqueles que estão dispostos a pegar em armas e fazer guerra civil no país, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Como disse o Serrano, ainda bem que eu não estou no lugar do Alexandre de Moraes e nem de nenhum ministro do STF, viu? Ainda bem que a gente não está ali, né? A gente cabe a nós aqui trazer as notícias, né? E analisar. A Liane falou o seguinte: o julgamento na primeira dá ao Bolsonaro a condição de recorrer ao pleno. Mas, pelo que o Plínio falou, só se não houver unanimidade, né? Se for o voto unânime. Teoricamente se não houver se houver uma unanimidade, ele perde. Só que você pode contestar a decisão. Gente, assim, o direito não é como muitos juristas pregam, que é uma ciência exata. Depende muito da cabeça de quem está lendo aquele texto. E a gente fala, no papel cabe qualquer coisa, e ainda mais na cabeça do julgador, né? Então, eles podem entrar com uma contestação, né, dessa decisão, pode entrar com contestação em relação ao TSE ainda. Olha, dá para fazer muita coisa, né? Então, vamos ver como é que vai correr esse processo aí. O que é certo, viu, Ana, que acho que a gente pode falar, é que o julgamento vai iniciar esse ano. Isso está certo, porque acho que a principal barreira, como eu disse ontem, já foi vencida, que era justamente Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República. Viu?
É isso, Plínio. Obrigada. Vamos continuar acompanhando, né, as notícias dessa pós-denúncia, né, essa montagem aí desse processo de julgamento. Agora eles têm 15 dias para entregar a defesa, né? Todos eles, todos os denunciados nos Isso, próximos eu dias. falei E a gente 50, 15 dias, é 15 dias. e a gente Vamos passar o carnaval aí pulando miudinho, viu? É sambando miudinho, viu, vai ser Ana? o carnaval, vai ser preparando essa defesa aí. E a gente agradece seus comentários aqui, Plínio, hoje. Amanhã Voltamos estamos de amanhã. volta no Freitagol aqui, gente. Um beijo, até amanhã. Tchau, até Valeu, amanhã. Plínio.